Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Educando Seu Bolso. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Daniela Lana. Ela é a gerente de microcrédito no Banestes. Depois ela se apresenta melhor com mais credenciais, mas eu estou bastante animado que a gente vai poder hoje bater um papo com ela sobre essa modalidade de crédito para pequenos empreendedores, microempreendedores, para a classe não formalizada, né? Para aquela galera que está realmente na raça aí, tentando descolar um acesso a crédito e muitas vezes não tem as garantias formais, não tem tudo aquilo que um banco requer para um crédito tradicional, vai poder hoje, eu acho que, se beneficiar aí da experiência da Daniela e das dicas que ela vai deixar, né, para você sobre o que é o microcrédito, para quem serve, como fazer para obtê-lo, para quem ele não é recomendável. Tem até algumas dicas aí para evitar armadilhas. A Dani estava conversando comigo um pouco antes da gente começar a gravação aqui. Então, eu acho que vai ser uma coisa bastante útil aí para o público do Educando, que é o microempreendedor e que está precisando de atravessar essa crise aí, de descolar um crédito, uma grana, com assessoria. Tem muita coisa legal para a gente conversar. Eu vou passar para a Dani. Dani, seja bem-vinda. Muito obrigado por receber o Educando Seu Bolso, acatar aí o nosso convite e colaborar conosco, compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com o nosso público. Imagina, Fred, a satisfação é toda minha. Muito bom poder estar falando um pouquinho sobre essa modalidade de crédito que às vezes não é tão conhecida, mas que às vezes realmente pode ser aí a solução. Pequenos negócios estão aí passando por esse momento, às vezes realmente precisando acessar crédito. Sou gestora, né, da carteira de microcrédito do Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo. Lá a gente tem uma experiência muito exitosa. A gente opera microcrédito já dentro de um programa de governo do Estado já há 17 anos. Então é um programa realmente que já é bastante exitoso. A gente tem uma experiência que é bastante interessante e que traz um pouco mesmo dessa nuance do crédito para o micro, para o pequeno empreendedor, de modo que a gente possa falar um pouquinho do microcrédito e até do que ele tem de diferente, né, de um crédito bancário tradicional, vamos dizer assim. Eu acho que é isso aí. Vou te chamar de Dani, porque você me chama de Fred e fica tudo em casa. Vamos lá. Sem problema. Dani, os problemas continuam, né? Como eu comecei falando, muitas vezes na falta de garantia, né, de formalização, de comprovação de renda, de nome limpo, documentação em dia e até mesmo medo de se obter dívidas, o que acontece é que nesse meio aí de pequenos negócios, microempreendedores, etc., não se tem acesso ao crédito e se limita a capacidade empreendedora, vamos chamar assim, do empresário brasileiro. E eu acho que, como você falou, né, o microcrédito ele está aí para vencer alguns desses obstáculos, é por aí? Exatamente. Tá aí porque com o microcrédito você não necessariamente precisa atender todas as exigências hoje que a gente, no mercado tradicional bancário, a gente vê, né? Hoje uma pessoa jurídica, enfim, uma empresa, quando ela vai acessar crédito para o negócio dela no banco, ela realmente tem que comprovar renda, ela tem que ter uma série de documentações em dia, apresentar CNDs, garantias, né? Dependendo do volume aí do crédito, ela tem que apresentar uma garantia real, né? E fora realmente a questão, e por conta disso tudo até eu acho, como você falou aí, realmente o empreendedor às vezes tem até medo, né, da dívida mesmo, né, de se comprometer, até porque às vezes ele nem conhece muito bem, né, não tem ainda muita orientação, muita instrução para entender que aquele crédito pode sim ser a melhor saída para ele naquele momento. Então, com o microcrédito, você não tem que necessariamente ultrapassar todas essas barreiras, né, de comprovações, de ter que ter o nome 100% limpo. Então, isso faz com que haja algum tipo de solução um pouquinho diferente e que vai atender o empreendedor de alguma forma. Legal. Só para você compartilhar com o nosso público também, né, como já se vão aí 17 anos, nessa dificuldade que você apontou, que a gente discutiu aí, nesses impedimentos que o microempreendedor tem para obter o crédito, isso gera que tipo de consequência, Dani? É importantíssimo a gente falar sobre isso, Fred, porque realmente hoje o pequeno empreendedor, o que a gente observa é que ele usa o recurso que não é o mais adequado para financiar as atividades dele, né? Pesquisas do Sebrae demonstram que grande parte hoje do micro e da pequena empresa, ela usa ou o capital próprio dela
dela para financiar, seja o capital de giro dela, ou para fazer investimentos, reformas, né, adquirir algum tipo de equipamento para poder realmente investir na empresa, ou até usa cartão de crédito empresarial, ou até negocia mesmo, né, diretamente com fornecedor, ou até pega recurso com familiares, né, enfim, e não se utiliza realmente do crédito bancário, não se utiliza das linhas de empréstimo, das antecipações de recebíveis de cartões, que às vezes realmente são linhas, crédito, que acabam fazendo um financiamento com um custo financeiro muito menor. O que acaba acontecendo quando o empreendedor usa o capital, o giro dele, né, o capital dele próprio para financiar a atividade dele? O capital dele próprio é muito caro, né? Quando ele faz esse investimento ou financia o giro dele sem muito planejamento, sem muito conhecimento do fluxo de caixa que ele tem, lá na frente, quando faltar esse capital e ele aí sim vai recorrer, aí esse recurso já fica muito caro. Então, o ideal é que ele, com o devido planejamento financeiro e conhecimento do fluxo de caixa dele, ele possa se valer de linhas para financiar esse capital de giro ou para financiar algum investimento. E, por exemplo, a linha de microcrédito para o pequeno negócio é uma linha realmente muito bacana, porque ela traz essa taxa de juros adequada, ela traz um prazo para pagamento adequado e faz com que ele consiga preservar esse capital próprio dele, né? Para que ele realmente, num momento aí de necessidade maior, ele tenha esse capital preservado, ele tenha essa reserva, né? Que é muito importante. Legal. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você está me dizendo que, de acordo com pesquisas do Sebrae, a experiência de vocês aí, os microempreendedores acabam usando muito capital próprio, cartões de crédito, negociam prazos, ou empréstimos com familiares, ou mesmo até não fazem investimento, muitas vezes, né? Adiam um investimento que tem retorno positivo em função dessas limitações e o medo. E mesmo no caso onde eles usam capital próprio, por exemplo, o fazem de uma forma não planejada, o que os sujeitam mais adiante à possibilidade de ter que tomar um crédito emergencial muito caro, né, versus se tivessem se utilizado do microcrédito produtivo de partida e preservado uma boa parcela do seu capital, mais ou menos por aí. Exatamente isso aí. Ô Dani, mas você está falando bem pra caramba de microcrédito aí, e para quem que é o microcrédito, na verdade? Quem que se enquadra aí nessa modalidade? Quem é que pode pedir, né? O ouvinte do Educando Seu Bolso está aqui, escutando que pode ser uma boa, a gente sempre dá dicas por aqui, mas ele está se perguntando, será que é para mim? Então agora vai aí a resposta da Dani. Vamos ver se é para você mesmo. Vai lá. Bom, vai poder aí acessar o microcrédito aquele empreendedor que tem um ganho bruto de até R$360 mil por ano, e dentro dessa galera pode ser tanto o empreendedor informal quanto aquele já formalizado, né? Então, um pipoqueiro que quer trocar o carrinho da pipoca, vendedoras, né, de cosméticos, de lingerie, pessoas que ainda estão na informalidade realmente, mas que já, inclusive às vezes por necessidade, estão empreendendo, não só por hobby, por vocação, mas também por necessidade. O microcrédito ele atinge também essas pessoas, né? Que ainda estão na informalidade, mas que estão sustentando suas famílias com a renda desses negócios. Então, a gente consegue atender todas essas pessoas, né, informais ou profissionais autônomos, e também os formais, no caso MEI e até a microempresa, né? O faturamento bruto anual tem que ser de até R$360 mil ano para estar enquadrado. Tem que já exercer a atividade. No nosso caso aqui, a gente coloca pelo menos 6 meses. A pessoa tem que comprovar que ela já está na atividade direitinho, que ela está no local ali há pelo menos 2 anos, que ela já reside ali, enfim. E aí a gente vem para limites mesmo que é do MPO em geral, que ela tem que ter um limite de endividamento travado ali máximo de até R$21 mil no banco em microcrédito, e o valor máximo também do contrato de microcrédito é R$21 mil. Se a pessoa precisa de R$25 mil, ela já não vai conseguir, numa mesma instituição só, contratar esse microcrédito. O valor máximo é R$21 mil. E além do limite de endividamento em microcrédito ser máximo de R$21 mil, existe também um endividamento total, né, do empreendedor no sistema financeiro, que não pode ultrapassar R$80 mil. Então, tirando aí a dívida de financiamento imobiliário, né? Então, o máximo que ele pode ter de dívida no mercado é R$80 mil. Se ele tiver um endividamento maior que esse, ele também não está apto a contratar a operação de microcrédito. Excelente. Bom saber que o vendedor de cosmético, a vendedora de lingerie, o pipoqueiro,
que estão à margem do sistema financeiro tradicional, né, são acolhidos por essa modalidade aí tão acessível, tão democrática. O microcrédito, né, na figura mais tradicional, nasceu na década de 70, né? A gente tem o pai dele aí, que é o Muhammad Yunus, um indiano, que inclusive por conta disso já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, tem toda uma história linda, inclusive, de como ele implantou, né, o microcrédito na Índia, e valia mesmo de pequenos empréstimos, pequenos valores para financiar a atividade das mulheres, basicamente mulheres que estavam numa situação mesmo muito difícil, de miséria mesmo, enfim, na Índia. E aí, trazendo ao longo dos anos para a realidade do país aqui nosso, hoje o microcrédito ele realmente fica como, a gente faz aí a concessão de pequenos valores, então ele tem um direcionamento muito específico que é para pequenos empreendedores, e aí esse empreendedor ele pode ser formalizado já com o CNPJ dele, ou ainda ser informal, então a gente consegue atender esse empreendedor que ainda não se formalizou, que está aí atuando há cerca de 6 meses na atividade pelo menos, ele já consegue estar atendido, e normalmente também é um tipo de crédito que não exige garantia real, exatamente por ter um valor pequeno, né? Então isso facilita muito, ele faz com que esse acesso seja mais facilitado mesmo do que um crédito tradicional. A gente precisa também aí colocar essa questão que a gente falou, né, da nuance de você não ter que necessariamente passar por todos aqueles estágios de comprovações que num crédito, enfim, num empréstimo para uma empresa normal, o banco necessariamente exigiria. No microcrédito você vê que existem flexibilizações, tá? Quanto a isso. Legal. Então, o pessoal que está escutando a gente está assim, tô achando que esse negócio é para mim. Tá sentindo o cheiro de que, de que eu vou caber aqui, né, nessa história desse microcrédito aqui. Quer dizer, então, Dani, que os problemas aí da galera eles acabaram, né? É isso aí, corre atrás do microcrédito, então, que se tiver esse nome, esse guarda-chuva aí em cima dele, pode tomar de olho fechado ou mais ou menos? Ou não é bem assim? Quem dera, né? Nada a gente pode fazer de olho fechado hoje em dia. A gente tem que ter bastante cuidado, bastante critério com tudo, inclusive com o microcrédito, tá, gente? É muito importante colocar que quando a gente fala microcrédito, a gente fala especificamente, tá, de uma modalidade que hoje, inclusive, ela é devidamente normatizada pelo Banco Central, que é o microcrédito produtivo e orientado, que a gente chama de MPO. Por que é importante o microcrédito produtivo e orientado? Porque é nele que se baseia, né, uma série de regras que permitem que os bancos possam atuar com essa flexibilização. E o principal dele, ele está baseado num relacionamento direto entre o empreendedor e uma base que vai estar vinculada à orientação para que esse crédito seja direcionado para o negócio dele. Por isso que é microcrédito produtivo e orientado. Produtivo porque ele tem que estar destinado para a atividade produtiva do negócio. Então não é para o cara viajar, para o cara trocar o carro para passear, o crédito é para ele aplicar no negócio dele, seja para o giro ou para o investimento. E orientado porque ele vai ter sempre essa figura do agente de microcrédito, de um agente de crédito que vai estar fazendo o atendimento ao empreendedor. Então, acho que esse é o grande destaque do microcrédito produtivo e orientado, né? O empreendedor ele tem o acesso a esse crédito ele, com a devida orientação para isso. Então, tem um agente de microcrédito de crédito que vai estar fazendo todo o atendimento, inclusive validando se ele tem realmente necessidade de crédito, se ele tem uma capacidade de pagamento para aquele crédito pleiteado. E é esse agente de crédito que leva para a instituição financeira aquela proposta, né, que é analisada ali conjuntamente, que se aprovada é contratada. Tá, legal que você falou aí, já fez um alerta, né, que não é para viajar, não é para, né, torrar a grana, tem que ser produtivo, né? E a história do orientado aqui passa pela função do agente de crédito. Você pode contar para nós um pouquinho de como é que isso aí funciona para vocês no Banesp? É óbvio que essas práticas elas variam um pouco de banco a banco, é uma série de instituições que fornecem microcrédito, mas é legal falar um pouco da experiência de vocês. Quem é o agente de crédito no caso do Banesp e como é que essas propostas chegam para vocês? Né? O pessoal que estiver aí na sua região não ouviu falar, está escutando falar através do Canto do Seu Bolso, onde é que eles devem procurar e como que eles devem fazer? A gente opera hoje o microcrédito dentro do programa Nosso Crédito, né, que é o programa de microcrédito do Governo do Espírito Santo. Então, no Nosso Crédito, a gente hoje opera dentro de uma grande parceria
parceria em que, né, nós temos aí como parceiros a Aderes, que é a agência de desenvolvimento, que atende hoje o empreendedorismo e as micro e pequenas empresas no estado. A Aderes faz a gestão técnica do programa e é ela que faz o acompanhamento e gestão do agente de crédito. O nosso agente de crédito hoje, ele é sempre um recurso que está vinculado à prefeitura municipal, porque todas as prefeituras municipais também são parceiras do nosso projeto. Então, a prefeitura, ela cede, né, como recurso essa pessoa que vai atuar como agente naquele município e um local físico, a estrutura física onde o cara vai poder atender aí os empreendedores. E aí isso é muito legal colocar, porque realmente é baseado na nossa operação, mas ela realmente é em nível de mercado. Normalmente, se o empreendedor bater no banco e falar quero um microcrédito, gerente, o gerente não vai atender e sozinho vai conceder esse crédito. O gerente vai dar aí o acesso e vai dizer, olha, procura o seu agente de microcrédito, ou vai dizer, olha, o agente de microcrédito que atende a gente aqui no banco, tá aqui, procura ele. Então, no nosso caso, a gente tem aí, né, as prefeituras municipais como parceiras, e aí tem sempre um local onde esse agente atende, e aí ele, nesse primeiro atendimento, ele colhe realmente as informações iniciais do negócio, ele agenda uma visita ao empreendedor, e aí nessa visita ao empreendedor, ele realmente colhe todas as informações que são importantes para que a gente possa ter esse conhecimento do negócio dele, esse conhecimento da efetiva necessidade do crédito e até conhecendo um pouquinho mesmo dos números do negócio dele, se ele vai ter capacidade de pagamento, né? E aí o agente levanta essa proposta, leva essa proposta de financiamento no banco e ele no banco troca com essa proposta e essa proposta é analisada, aprovada ou não para ser contratada. Então hoje o Banco de Desenvolvimento, que é o Bandes, e o Sebrae são outras duas entidades que completam o ciclo com a gente lá nessa nossa parceria. Nós entramos como agentes financeiros, então toda a operação roda lá com a gente, né? O banco tem hoje agências bancárias em todos os 78 municípios do estado. Então a nossa capilaridade ajuda bastante a realmente fazer com que esse crédito chegue ao empreendedor, né? Estado afora. Então a gente tem essas pontas todas se conectando e o agente de crédito certamente aí sendo uma peça fundamental para que o nosso trabalho realmente rode 100%. Não, legal. Você falou muita coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo pontuar algumas delas. O primeiro, você falou que não adianta sentar na frente do gerente da agência, né, da sua agência bancária e pedir, que não é bem assim. Você precisa passar por uma estrutura, uma porta de entrada que é específica. Segunda coisa que eu entendi que você falou é que isso passa por uma visita inicial. Então, eu imagino que em tempos de pandemia seja prejudicado e até você podia falar depois sobre como é que isso está funcionando. Imagino que esteja flexibilizado, alguma coisa por aí. Sim, E a terceira coisa que eu ia dizer é que você falou das diferenças, né? Que nada dá para tomar de olho fechado. Então, eu imagino que existam aí os caroços nesse angu aí, né? Tem o que se chama de microcrédito que talvez tenha uma taxa não tão boa assim e que talvez não tenha esse, vamos dizer assim, está enquadrado como microcrédito, mas não é tão diferente do crédito tradicional que tanto tem causado problemas para os pequenos empreendedores. Vou começar de trás para frente, posso? Vou Vamos primeiro lá. dessa aí. Na verdade, assim, é importante a gente colocar, porque o MPO, especificamente, ele tem regras de enquadramento que a gente pode falar aqui, e dentro dessas regras de enquadramento pro empreendedor, existem também nuances mesmo que colocam também as regras do próprio MPO, limitador de taxa de juros, limitadores até que dão pro empreendedor essa tranquilidade de que ele não vai pagar, ou a condição dessa operação ela não vai ser qualquer uma, de acordo com o que o banco quiser colocar para ele. Existem até limitadores dentro do MPO. Agora, já a gente fala no microcrédito, genericamente falando, porque existe essa modalidade do microcrédito geral, vamos dizer assim, que eu brinco falando que é um crédito micro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, não confundir o microcrédito no âmbito do MPO com esse crédito micro, que é simplesmente um crédito que vai ser direcionado para atividade produtiva. E aí, no caso das empresas que faturam até R$200 mil por ano, isso porque a gente pode falar um pouquinho já sobre as regras de enquadramento do MPO, que também tem renda lá travada, mas o crédito micro, que é esse microcrédito, vamos dizer assim, genérico, é realmente um crédito num valor menor, em que o banco vai ditar a regra do jogo de acordo com o que ele realmente bem entender, assim. Então, inclusive, com relação à não flexibilização de nenhuma daquelas regras que a gente colocou de acesso a esse crédito, né? Tá. Então, o empreendedor pode ter que comprovar a renda, ter que ter nome limpo, apresentar CNDs, apresentar mais garantias e vai chamar aquilo ali de microcrédito porque é num valor menor e é para empresa, enfim, é para um empreendedor que vai estar ali botando na atividade produtiva dele. E isso
para nós não é microcrédito, né? O microcrédito, ele realmente está no âmbito do microcrédito produtivo e orientado. Tá, olha aí, o primeiro alerta bem forte que a Dani está fazendo, nem todo microcrédito foi criado igual. Então, cuidado, esse nome bastante sedutor pode ser confundido aí com duas coisas completamente diferentes, uma bem melhor que a outra. E aí no MPO, que é o que eu estou entendendo que você está dizendo que realmente é o mais potente, é o que é mais vantajoso, vamos dizer assim, quais são os limites de enquadramento, os destaques que você daria, Dani? Claro, sempre a taxa de juros da operação, a taxa máxima é de 4% ao mês, tá? E ainda assim, por favor, fiquem atentos, porque essa taxa de 4% ao mês é uma taxa realmente alta e a gente tem, né, instituições que às vezes vão operar perto disso. A tarifa de abertura de crédito do microcrédito, ela também é limitada ao máximo de 3% do valor da operação, que é aquela tarifa de abertura, no momento que você tem o crédito liberado, é cobrada essa tarifa de abertura do crédito. E é uma operação que também tem a alíquota de IOF zerada, então não tem IOF, que é uma grande sacada frente aí outras operações de crédito em geral, né? Agora na pandemia a gente também não está tendo IOF, mas eu acho que no âmbito, quando as coisas voltarem aí ao normal, é uma diferença também aqui relevante, né? Não ter IOF. O cara ele precisa, por exemplo, de 40 mil, imagino que ele possa pedir 20 em uma instituição e 20 em outra, ou não? Pode. Desde que ele respeite esse limite máximo de endividamento total, de 80 né, no mercado. Mil. Exato. Tá, ok. Então já mais uma conclusão aí nossa. Outra coisa que eu quase caí da cadeira quando você falou que a taxa de juro máxima é de 4% ao mês. É caro isso, Dani. Nossa senhora, a gente fica lutando aqui para fazer as pessoas acreditarem no crédito, que existe um crédito mais barato, etc. Você falou que tem instituições que operam bem próximo desse limite, mas obviamente esse não é o caso de vocês aí do Banesp. Aproveita para fazer uma diferenciação em quem realmente opera isso, uma taxa boa para o cliente ou uma taxa boa para o banco. Não, com certeza. A gente lá no banco, a gente tem um compromisso até social mesmo, né, de colaborar aí para o desenvolvimento local e aí, claro, apoiar a micro e a pequena empresa é algo que faz parte de todo esse processo. Então, na nossa operação do microcrédito, a gente tem hoje, inclusive, uma linha aberta, foi uma linha emergencial por conta da pandemia, que a taxa de juros do microcrédito é zero para operações de até R$5 mil, e nesse caso até específico a gente está atendendo até a MEI, né? A gente atende profissionais autônomos e MEI. E na nossa operação tradicional, que é a que está aberta, né? Que é a que a gente opera tradicionalmente mesmo, a gente tem a taxa de juros hoje partindo de 0,65 ao mês. Ela vai de 0,65, a máxima é 0,95 ao mês. Também essas são taxas em âmbito emergencial mesmo, por conta da pandemia. O banco passou a operar com uma outra linha também emergencial para dar esse suporte hoje ao microempreendedor. Então, assim, a taxa de juros média, ela realmente é mais alta. A gente hoje opera nesse nível mesmo, patamar de taxa, entendendo aí a realidade e a necessidade mesmo atual do empreendedor. A nossa taxa média, para você ter noção, frente a esses 4 que é o máximo, é 1,5 ao mês. Era, né? Até antes da gente iniciar a pandemia. Então, assim, por isso que é muito importante ficar o alerta para o empreendedor consultar realmente o mercado, buscar, pesquisar essas taxas, tá? A gente tem muita instituição, não é só a instituição financeira que hoje está autorizada a operar com o MPO, então hoje a gente tem aí outros tipos de entidades são autorizados a operar, podem vir a trazer aí algum tipo de condição em nível de taxa de juros mesmo muito alta ou até realmente mais adequada, e aí só pesquisando para realmente encontrar o que dentro aí da sua localidade, né, vai estar mais acessível e mais interessante. Só para esclarecer mais uma dúvida, por exemplo, você está falando dessas taxas aí, 0,65, falou de um tanto de taxas aí, mas ali mais baixas do Banesp, né? Contra esse limite de até 4% aí, que parece que tem bancos no mercado praticando essas taxas bem, e não bancos também, privados, praticando taxas bem mais altas. Mas isso aí não é uma condição só de vocês. Imagino que BDMG, BNB, outras instituições, especialmente as públicas, provavelmente vão ter uma camaradagem, vamos dizer assim, nas taxas do MPO um pouco maior. O que eu queria só dizer assim, já não é uma
condição restrita aos capixabas. Não, não, com certeza. Por isso que fica mesmo o toque para a galera não deixar de pesquisar, porque até olhando na realidade mesmo de Minas, a gente viu aí o BDMG está fazendo um trabalho muito forte, muito bacana com relação ao microcrédito. A gente tem outros operadores no mercado que estão, inclusive, compreendendo essa realidade atual, né, do cenário realmente da pandemia. Então, assim, a gente realmente tem todos os níveis aí, essa posição de taxa, tá? E assim como o Banesp, existem outras instituições parceiras que estão realmente operando com uma taxa de juros menor para tentar realmente atender aí na melhor necessidade do empreendedor. Legal. Só para o pessoal do Educando ter noção, né? A gente acabou de fazer um podcast entrevistando uma empresa dessas de maquininha que está oferecendo crédito através da conta da maquininha e o valor, taxa de juros lá era a partir de R$ 2,99. Não chega nos 4 aí que alguns bancos estão praticando, mas também não é o 0,65 aqui, onde você pode tomar, né, R$21 mil numa instituição financeira com uma relativa facilidade. O que me traz a minha última pergunta, Dani. A conversa está muito boa, mas o meu tempo já está estouradão. E a gente recebe aqui muito aquela reação, assim, né? Falar, mas esse negócio então é bom, tem os que têm a taxa baixa, né? Agora que eu já sei que o MPO é que é o bom, né? Diferente do crédito micro, que tem instituições na minha área que atendem, que eu não preciso daquela burocracia toda que pode me atender aqui no meio informal que é capaz de dar, que tem uma assessoria de crédito, que até me lembro, inclusive, de um programa que a gente fez aqui entrevistando o Sebrae no passado, onde o representante do Sebrae deu, como você também deu, atestou pela eficiência de se ter essa orientação lá na hora da tomada do crédito, né? Pode evitar o crédito, pode fazer com que a pessoa realmente pense bem na decisão. E o empreendedor está muito sozinho ali, né, tomando decisões, então ter alguém para conversar é sempre bom. Mas aí o cara falou, tá bom, tem um assessor, mas isso então é linha de governo. Isso daquela história que eu já estou até vendo já, que é mais uma daquelas iniciativas de governo que o pessoal anuncia 10 vezes, mas não atinge, o pequeno empreendedor. É bonito no papel, mas na prática mesmo ela não funciona. A provocação que estou jogando para você, é isso aí mesmo ou é menos burocrático, é mais rápido? A chance do empreendedor conseguir o crédito, ela existe, ela é maior mesmo? Não, a gente realmente entende que no microcrédito, por ter menos burocracia, né, para o empreendedor, exatamente por conta dessas flexibilizações que a gente falou, e isso varia um pouquinho de instituição para instituição, tá? Mas no nível geral aqui de mercado, ele não necessariamente precisa apresentar toda a documentação em dia, ou se ele tiver o nome sujo, uma restrição que às vezes não tem um valor tão relevante, ou foi uma ocorrência, que ele não tem um histórico, né, restritivo que a gente fala, ele consegue contratar tendo uma pendência ou tendo qualquer questão, né? Que ele pode negociar um pouco, justificar um pouco. Então, tem realmente, assim, uma redução dessa burocracia que eu acho que realmente faz com que não é algo que fica só no papel, não, tá? Assim, realmente possibilita mesmo que o empreendedor possa expandir o negócio dele. Eu acho que é uma outra vantagem mesmo, porque às vezes a taxa de juros, ele encontrando, né, uma instituição que oferte o microcrédito na taxa de juros adequada, tendo essa orientação, inclusive, também, ele vai ver que aquele investimento vai se pagar tranquilamente ao longo do tempo e que vale a pena fazer aquele investimento no negócio dele, né? Então, acho que isso tudo somado traz mesmo pra gente essa tranquilidade com relação à efetividade mesmo da operação, né? Nós lá no banco, por exemplo, só agora no mês de junho, a gente liberou aí realmente mais de 15 milhões de reais. Para você ter noção, que a gente tinha operado somado nos 3 meses anteriores. Então, dentro dessa questão de que é possível sim atender, desde que a gente encontre no empreendedor toda a regra de enquadramento, encontre essa capacidade de pagamento, realmente muito possível, que não seja algo que fique só no papel, com muita burocracia, não. Que legal, Dani, que maravilha escutar você dizer isso. Desde que o Yunus ganhou o Nobel da Paz lá, com a iniciativa dele no Grameen Bank lá e concedendo crédito para as mulheres indianas lá que estavam sendo exploradas por agiotas, que essa figura fica na cabeça da gente, né? O microcrédito no Brasil foi instituído já há bastante tempo e fico feliz que a nossa tardia incursão no microcrédito aqui na Educando Seu Bolso tenha sido com uma mulher entrevistada. Olha só que muito bom. Uma coisa legal, conhecedora do assunto, né? Com tanta experiência quanto você. Só me resta te agradecer mais uma vez. Estou bastante estourado no meu tempo, mas ainda assim, se você tiver alguma consideração final que você porventura queira fazer, alguma coisa que eu deixei de te perguntar, mas que seria importante você ter falado
lado, por favor, fique à vontade. Imagina, na verdade eu só quero agradecer mesmo, né, o convite, a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre essa carteira. Acho que microcrédito realmente, hoje ainda não é realmente, né, as pessoas ainda não tomam tanto, e eu acho que até de repente porque não conhecem tanto, então iniciativas como a sua acho que vão ajudar a gente a disseminar um pouco mais o que é, né, essa modalidade, como ela pode ajudar. Eu falo isso mesmo porque aqui no banco, no estado do Espírito Santo, a gente, né, já atendeu mais de 70 mil empreendedores em 17 anos e já liberamos quase 770 milhões de reais. Então, assim, é realmente um volume muito expressivo. O microcrédito, ele fala muito realmente desse apoio direto e que promove esse desenvolvimento também muito direto, local, né? Então, eu falo que vira quase uma missão mesmo, assim, no sentido mais positivo. Então, deixar mesmo para o empreendedor aí persistir. Esse momento que a gente está vivendo vai passar, oportunidades existem, soluções também, pesquisem, busquem, né, dentro do nicho que vocês estiverem, as melhores condições que podem atender a necessidade de crédito de vocês, entendam com orientação se o que vocês precisam é crédito, e se for crédito, se for aqui no estado do Espírito Santo, busca a gente, que a gente vai, né, tentar aí encontrar a melhor forma de atender certamente. Legal. Muito A obrigada, Dani, Fred. que é isso, eu que agradeço. Só para dizer que junto com esse áudio vai, obviamente, sempre como de costume, um texto, né? E a gente vai fazer questão de linkar para o Banestes. A Dani é representante do Banestes na Febraban, no Comitê de Microcrédito também, né, Dani? Então, acho que se você puder nos passar os links de todas as instituições que você acha que vale a pena a gente citar, a gente pode usar isso no texto. Ela já gentilmente fez uma comparação de taxas oferecidas por várias instituições também na modalidade microcrédito, que a gente pode enriquecer o post escrito com imagens, por exemplo, para ficar ainda mais detalhado, rico, né, para você que está buscando se informar por isso. Então, eu agradeço mais uma vez a Dani e a gente fica por aqui. Um abraço, até a próxima.